Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bom dia para você. Com essas palavras do Senhor, nós começamos mais um dia. É por isso que a cada manhã, às 6 horas, nós nos levantamos, pegamos a palavra de Deus e nos alimentamos dela, porque entendemos que essa é a nossa maior prioridade. É o nosso maior dever. Devemos diariamente buscar o Senhor com todas as nossas forças e, consequentemente, o nosso Deus irá se revelar de uma forma maravilhosa para a nossa vida. E somos nós que somos abençoados para enfrentarmos os problemas, as lutas e as dificuldades que poderão surgir no decorrer do dia. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 9, onde a Bíblia diz o seguinte: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, o verso 9. O nosso Deus nos enviou a nossa redenção. O nosso Deus nos predestinou para que nós possamos ser salvos. O nosso Deus não tem prazer na morte de ninguém. O nosso Deus almeja que nós possamos um dia viver com Ele por toda a eternidade. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo se entregou para que eu e você pudéssemos usufruir hoje da esperança e da vida eterna. Ele estabeleceu a sua aliança com Abraão e com Isaque no passado, mas conosco nos dias atuais, através de uma entrega pessoal, ele também assumiu uma aliança conosco. Portanto, nós precisamos a cada dia glorificar, honrar o nome do nosso Deus. E muito em breve nós estaremos ao seu lado usufruindo de toda a beleza, de toda a grandeza e majestade. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 21, o verso 1. Sucedeu, depois disto, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos verdades que nós não aprenderíamos nunca nesse mundo. Quando nós praticamos as verdades que estão contidas na palavra de Deus, moralmente, espiritualmente, a nossa vida se torna muito mais forte. Quando nós avaliamos o capítulo que nós estudamos ontem, nos deparamos com o rei Acabe. O rei Acabe, em vez de cumprir os propósitos do Senhor, em matar o rei da Síria, que era o seu maior inimigo, para que o povo de Deus não pudesse ser oprimido pela opressão dos assírios, ele forma uma aliança com o rei da Síria. Mas o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o rei Acabe não matou o inimigo, mas no capítulo 21 ele está interessado em matar um homem sincero, um homem cristão, um homem verdadeiro, que estava disposto a cumprir as leis de Deus. Acabe vivia uma vida sem propósitos. Acabe vivia para si mesmo. Acabe estava disposto a satisfazer o seu próprio ego. Acabe não se preocupava com a nação de Israel. Acabe estava mais preocupado em fortalecer o seu tesouro pessoal do que o tesouro do Senhor. Acabe se preocupava mais com a sua casa do que com a casa do Senhor. Não era diferente a sua esposa Jezabel. Jezabel era uma rainha mandona, era uma mulher autoritária, era uma mulher que olhava simplesmente para si mesma, não olhava para as necessidades das crianças e dos mais fracos da sua sociedade. E para agradar o seu esposo Acabe, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Samaria é a capital onde o rei Acabe e Jezabel moravam. Era a capital para todo Israel. Jezreel era o nome do seu palácio de inverno. Acabe queria aumentar a geografia do seu palácio de inverno que estava em Jezreel. E do lado do seu palácio estavam as terras de Nabote. Nabote não queria vender as suas terras por princípios divinos. Ele acreditava que as terras eram uma herança do Senhor. Como é que ele poderia vender algo que Deus tinha lhe dado? É por isso que se volta para Acabe dizendo que não poderia vender as suas terras. Acabe, ao receber a informação de Nabote que ele não venderia o seu terreno, Acabe entra num estado de tristeza profunda. Não quer se alimentar, não consegue dormir direito. A sua esposa Jezabel, vendo o quadro depressivo do seu esposo, toma a iniciativa para resolver o problema da sua maneira. Jezabel era uma rainha de origem fenícia. Ela, na verdade, demonstrava que não tinha nenhum respeito às leis de Deus. Quando ela busca encontrar homens falsos, testemunhas mentirosas,
para se apresentar diante dos juízes para condenar um homem inocente, ela estava de fato revelando o seu verdadeiro caráter. Os próprios filhos de Nabote também foram apedrejados para que não tivesse no futuro nenhuma testemunha ou defender os direitos da sua família. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Todas as pessoas hoje que distorcem as leis legais do país ou da palavra de Deus, todas elas são culpadas. Todas elas um dia, como Acabe e Jezabel, terão que pagar um preço alto. Irão se deparar diante do tribunal de Deus para que possam pagar as suas dívidas, os seus pecados. Deus, ao olhar para essa terra, não inocenta nenhuma pessoa ao transgredir as leis de Deus ou as leis da sua sociedade. Se as leis estabelecidas pelas autoridades dos dias em que vivemos não estiverem em confronto com a palavra de Deus, nós precisamos viver em conformidade com essas leis também. Quando nos deparamos com esse relato do rei Acabe e da sua esposa, nós podemos imaginar a malignidade que existe no coração de um ser humano para alcançar os seus objetivos. Nos deparamos com malícia, traição, covardia, pecado, erro contra um ser humano inocente. Quando olhamos para essa cena aqui, nós nos deparamos. Acabe era um homem extremamente fraco, enquanto Jezabel era uma mulher extremamente forte. Mas nos deparamos com juízes, homens da cidade, testemunhas que eram extremamente coniventes com os pecados do seu rei. Acabe sabia perfeitamente que Jezabel jamais poderia lhe dar um terreno que não era seu. Mas ao saber da condenação de Nabote, ao Acabe se silenciar, ele se torna cúmplice. Embora a ordem não saiu dele, mas pelo fato dele saber que Nabote era um homem inocente, ele deveria ter defendido um dos seus súditos. Pelo fato de viver uma vida omissa diante do problema de Nabote, Acabe se torna tão culpado quanto Jezabel. 1 Reis, capítulo 21, verso 17, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Jezabel não apenas transgrediu uma lei da lei de Deus, mas Jezabel transgrediu muitas leis. Ela desrespeitou o seu semelhante, ela deixou de amar aqueles que estavam próximos a ela, ela matou um ser inocente. Como resultado de viver uma vida egoísta, Deus enviou o profeta Elias para que pudesse ir à casa e fazer uma visita a Jezabel e a Acabe. A profecia de Elias a Jezabel é que ela seria morta e os cães da cidade lamberiam o seu sangue. Morrer e ter os cães lambendo o seu sangue era uma demonstração de maldição. 1 Reis, capítulo 21, verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Na verdade, Elias não era inimigo de Acabe. Elias era amigo de Acabe. Elias queria o melhor para Acabe. Mas Acabe era de fato o seu maior inimigo. Acabe estava tão cego, envolvido nos seus pecados, longe das verdades da palavra de Deus, que Acabe não conseguia olhar para o futuro e imaginar os males que ele estava construindo para ele mesmo. É o que acontece conosco. É por isso que a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus é vida para nós. Por isso que quando a palavra de Deus vem na nossa direção, que mexe com o nosso coração, nós precisamos dar a oportunidade para uma nova mudança. É o Espírito Santo nos levando a viver uma nova vida. Acabe estava tão longe de Deus que quando a palavra de Deus chega para ele através da boca do profeta Elias, ele imaginava que era uma ofensa. Ele acreditava que era para lhe fazer mal, mas o contrário. O objetivo da palavra de Deus era para lhe salvar. Era para que ele pudesse se restabelecer, para que ele pudesse ter condições de dar continuidade como sendo o rei de Israel. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Inúmeras vezes Deus derramou a sua misericórdia sobre a casa de Acabe. Inúmeras vezes a graça de Deus bateu à porta da casa de Acabe. Mas Acabe estava tão envolvido na sua vida pessoal que ele não conseguiu entender a maneira pela qual Deus queria lhe salvar. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus, na verdade, é que todos nós cheguemos ao pleno arrependimento dos nossos pecados para que nós possamos receber a salvação.
Mas muitas vezes somos nós mesmos, envolvidos com a nossa própria vida, enclausurado dentro dos nossos próprios pensamentos. Nós não damos oportunidade para que a palavra de Deus guie a nossa vida, norteie a nossa trajetória e nos conceda a salvação em Cristo. 1 Reis, capítulo 21, verso 26, a Bíblia diz o seguinte: que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Deus queria que o seu povo pudesse ser as suas mãos nessa terra para cumprir os seus propósitos, para evangelizar um mundo que tinha se contaminado com o pecado. Mas Acabe tinha se voltado para esse mundo e amado a esse mundo. Em vez de Acabe amar ao Senhor e viver as verdades que Deus esperava que ele pudesse seguir, Acabe escolheu amar esse mundo em vez do Senhor. Elias, como sendo porta-voz do Senhor, falava para Acabe nesse momento que ele tinha se envolvido nas mesmas práticas dos amorreus e ele tinha levantado postes ídolos. As adorações que davam naqueles cultos pagãos eram adorações aos demônios. Imoralidade, derramamento de sangue e crueldade aconteciam nesses cultos. Deus não podia suportar aquelas práticas pagãs que Acabe e a sua esposa tinham se voltado. Como nós podemos ler no versículo 27 ao versículo 29, Acabe se vestiu com um pano de saco. Ao se vestir dessa forma, ele estava declarando que ele estava se arrependendo, confessando os seus pecados e estava disposto a viver uma nova vida. Embora já tivesse praticado muitos males, embora já tivesse magoado muitas pessoas, nesse momento no reinado de Acabe, ele já não mais tinha o respeito dos seus súditos. Diante da sua liderança e da sua postura e da maneira como ele conduzia a sua própria família, os israelitas já lhe repudiavam. Mas pelo fato de Acabe se voltar para Deus com o seu coração aberto, há uma fagulha da graça divina para alcançar o coração de Acabe naquele momento. Os juízos de Deus que iriam cair sobre a sua vida naquele período foi adiado para o futuro, para o reinado do seu filho. Querido amigo, nessa manhã nós não podemos nos esquecer. Por mais longe que nós possamos ter ido, nós ainda podemos ser encontrados pelo nosso Pai. O que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados, é abrir o nosso coração, é vivermos uma vida de um verdadeiro arrependimento. Nós não podemos apenas ter medo das consequências dos juízos que poderão cair sobre a nossa vida, mas nós precisamos de fato ter um coração partido pelo fato de termos magoado o coração do nosso Deus. Quando o nosso arrependimento parte dessa atitude, o céu se abre para nós, nos concede o perdão e nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 21 do livro de 1 Reis, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Deus nunca quis que o seu povo pudesse ter um rei. Deus queria sempre ser o rei da nação de Israel. Ele queria conduzir o seu povo. Ele, de fato, queria ser o primeiro, único e exclusivo na vida do povo do Senhor. Quando os israelitas pediram um rei, o próprio Deus os advertiu, falando dos problemas que poderiam surgir pelo fato deles terem um rei. Mas, mesmo assim, eles quiseram. O Senhor permitiu e o povo dele, nesse momento, estava agora pagando as consequências das escolhas e da decisão e pelo fato de não ter seguido as orientações do Senhor. Acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos abrir mão de seguir o que Deus pede e deixou para que nós pudéssemos seguir. Quando nós optamos em seguir as nossas próprias orientações, nós pagamos as consequências das nossas próprias escolhas. Deus poderia manipular constantemente a vida de Acabe e a vida de Jezabel, mas foge do princípio divino. O nosso Deus nos dá o direito de decidirmos, nos dá o livre-arbítrio, mas as consequências das nossas ações somos nós que somos responsáveis. Acabe e Jezabel tiveram que pagar um alto preço pelas decisões que eles tomaram. Acabe pagou um alto preço por ter se casado com uma mulher pagã, fenícia, e era uma orientação clara da palavra de Deus que eles não deveriam se casar com povos ou com mulheres de outras nações. O desejo de Deus é que ele se unisse com pessoas da sua própria linhagem para que pudesse ter o pensamento de servir ao único Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Foi a própria Jezabel que perdeu a sua vida e os cães lamberam o seu sangue como uma demonstração de maldição, de uma vida infiel, de uma vida que não reconheceu a Deus como sendo soberano da sua vida. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos tomar as nossas decisões.
Nós precisamos escolher amar ao Senhor. Nós precisamos escolher nos colocar nas mãos do nosso Deus. E é por isso que nessa manhã eu quero pedir ao Senhor que nos tome nos seus braços, que nos acolha, que nos conceda a sua graça e nos dê alegria de a cada dia vivermos mediante a sua vontade. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, permitimos que o Senhor conduza a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.